Olá, hoje vamos estar criando uma arte para caneca personalizada, uma arte exclusiva. A única coisa que iremos utilizar já pronta é uma fotografia de um banco de imagem gratuito. Todos os demais itens e características da arte faremos neste exato momento aqui. Então, desde já, convido você para deixar o seu like e vamos lá, vamos começar a aula. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer, de configurar na hora de criar uma arte para caneca, é através da tecla de atalho Ctrl J, configurar aqui as linhas guias. Então, vou deixar com 3,5 milímetros, 3,5 milímetros, tanto as margens superior como a esquerda. Então, eu criei essa diretriz aqui. Por quê? Aqui, em alinhar, eu vou deixar esse essa parte aqui da diretrizes ativada. Vou apertar a tecla D para ativar a ferramenta de papel gráfico e a configuração vou deixar com 1 e 3. Por quê? Porque agora, através dessa intersecção, eu vou arrastar essa forma aqui do papel gráfico e ela vai ficar exatamente com o tamanho de uma arte para caneca. Qualquer dúvida você vai pausando e observe o cursor do mouse aí para você ver as ações que eu vou executando aqui durante a aula. Então eu vou desagrupar através da tecla de atalho Ctrl U e este retângulo aqui, ele é o tamanho exato, eu já fiz o teste, ele dá o tamanho exato da arte para caneca de porcelana. Então, como falei, vamos criar todos os elementos aqui do zero, sem baixar qualquer vetor no Google, tá? A única coisa que iremos utilizar é uma fotografia. Então vamos aqui iniciar nossos vetores. Vou selecionar a ferramenta elipse. Vou dar um clique aqui e vou arrastar ela. Vou deixar mais ou menos dessa forma aqui. Qualquer coisa você pode observar, ó, tanto a largura quanto a altura, você pode copiar aí na sua casa para ter uma base do que estamos fazendo. Agora, eu vou realizar uma cópia dessa elipse aqui. Então, vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse nessa alça de tensão e vou arrastar ela e vou fazer uma cópia. Fiz uma cópia, eu posso diminuir um pouco e agora eu vou duplicar e criar mais 4 elipses no total. Vou selecionar elas e através do quadrante eu vou alinhar até o quadrante à esquerda aqui dessa elipse maior. Agora eu posso ajustar arrastando, alinhando também ao mesmo quadrante. Posso realizar os ajustes aqui que desejar e vai ficar assim. Posso centralizar, né, agrupar todas essas elipses menor, posso alinhar ela ao quadrante. Vai ficar assim por enquanto. Vou selecionar essa elipse maior, vou dar um clique nessa alça, vou arrastar até este quadrante aqui e vou fazer uma cópia com o botão direito do mouse. Fazendo essa cópia, vou apenas dar um clique nessa outra alça e arrastar ela até aqui, para que fique posicionada desse jeito como você está observando agora. Vou selecionar a ferramenta linha de 2 pontos. Vou dar um clique e criar uma linha aqui e vou centralizar ela aqui, ó, neste quadrante dessas outras elipses. E agora vamos selecionar na barra de ferramentas essa ferramenta aqui, ó, excluir segmento virtual. Então posso ir excluindo aqui as linhas, posso excluir todas essas. Posso excluir também essa parte aqui da elipse. Agora eu vou dar um preenchimento
com a ferramenta de preenchimento inteligente. Por enquanto, não iremos nos preocupar com a questão das cores, porque estamos apenas criando a forma. Vou selecionar a ferramenta elipse e vou criar também uma outra elipse aqui. Vai ficar assim como você está observando. Criamos essa primeira forma. Vou criar a próxima forma. Vou fazer uma linha aqui com a ferramenta linha de dois pontos. Vou aumentar a espessura dessa linha. Posso deixar com 20, 25. Agora eu vou criar uma elipse também e vou deixar ela também com 25 a espessura da linha dela. Vou arrastar esse quadrante até essa extremidade aqui. Vai ficar assim, ó. Agora eu vou criar mais uma linha, dessa vez na horizontal. Vou selecionar mais uma vez a ferramenta de excluir segmento virtual. Eu vou excluir aqui. Posso excluir essa linha também. E agora vou selecionar essas duas formas, dar um Ctrl Shift Q para transformar essas linhas em um objeto. E agora eu vou soldar elas e vou arrastar até aqui. Ctrl Page Down. Posso diminuir um pouco essa forma e ajustar ela. Vai ficar assim. Agora eu vou alterar as cores aqui. Eu vou acrescentar as cores que eu desejo. Por exemplo, vou selecionar essa primeira forma. Eu vou dar aqui uma cor de um tom de azul claro. Vou escolher essa outra forma e dar aqui um preenchimento de um tonzinho de um rosa também mais claro. E daí vou colorir os outros objetos. Então acabamos de criar aqui um guarda-chuva. Essa é a primeira parte do nosso vetor aqui da arte para a caneca. Então repita essas ações aí, vai dando pause na sua casa, tá? Eu tô aqui mencionando as ações que eu estou executando. Daí você vai visualizando aí na tela e vai conseguindo criar as suas formas. Agora eu vou criar uma outra forma aqui que vai fazer parte da nossa arte. Então eu vou criar uma linha aqui. Você pode utilizar qualquer ferramenta, linha de dois pontos, a Bezier, ferramenta caneta, enfim, precisamos de uma linha. Vamos aumentar a espessura dela, vamos deixar com 20, 20 foi muito, né? Vamos deixar com 16 por enquanto. Agora viremos aqui na barra de ferramentas e vamos escolher essa ferramenta aqui, distorção. Daí nas propriedades dessa ferramenta eu vou selecionar essa serrilhar, distorção. Vou deixar também marcado para suavizar. E agora eu posso fazer o quê? Dando uns cliques nesses seletores aqui, ó, eu posso acrescentar a quantidade de curvas e a intensidade, né, desses zippers aqui que eu quero aplicar no meu projeto. Então vai ficar assim. Agora eu quero que as pontas dela fiquem meio arredondadas. Não quero que fique esse corte seco. Então, com a minha forma, com a minha linha selecionada, irei apertar a tecla de atalho F12 e vou selecionar aqui, ó, essas duas opções e vou dar um OK. Observe que as extremidades da nossa linha agora ficou arredondada. Vou apertar as teclas de atalho Ctrl Shift Key para transformar essa linha em um objeto e da mesma forma eu vou escolher a cor que eu desejo. Vou duplicar, fazer mais duas cópias dessa linha e dar um preenchimento de rosa e o outro de laranja. Mas daí na sua casa, você escolhe a cor que você desejar, sem problemas. Vou criar mais uma forma que vai fazer parte aqui da nossa arte de caneca, mais para um nicho aí infantil mesmo. Então vou criar uma elipse. Eu vou realizar uma cópia dessa elipse aqui mesmo no quadrante dela. Posso diminuir um pouco, realizar uma cópia do outro lado aqui. Posso distorcer, deixando ela um pouco mais achatada. Posso diminuir. Creio que aqui é o suficiente.
posso selecionar todas essas elipses, soldar elas. Vou dar um preenchimento aqui, um tom de um azulzinho mais claro. Observe que com ações simples e dominando as ferramentas úteis mesmo do CorelDRAW, você consegue desenvolver a sua arte sem aquele desespero de precisar estar indo num Google, na internet para ficar baixando imagem, enfim. Aqui nós ensinamos técnicas que você dificilmente vai encontrar aí em outros lugares, eu garanto. Vamos selecionar mais uma vez a ferramenta Elipse. Agora eu vou dar um clique aqui mais ou menos nessa posição. Vou criar uma outra elipse e dar um preenchimento de laranja para ela. Vou criar mais uma vez uma linha. Vou dar a espessura que desejar para ela. Vou também aplicar aquela mesma técnica para tornar as extremidades dela mais arredondada e Ctrl Shift Q para transformar essas linhas em um objeto. Vou posicioná-la mais ou menos aqui no centro e vou criar várias cópias dessa forma aqui. Vou aproximar ela, ajustar mais um pouco. Vou dar mais um clique para ativar a função de rotacionar, de girar este objeto. Vou dar um clique no centro dele e arrastar o centro desse objeto ao centro dessa elipse aqui. E agora vou apertar o botão esquerdo do mouse e com o Ctrl também pressionado, eu vou arrastar aqui e deixar mais ou menos na posição que desejo. Daí basta apertar a tecla de atalho Ctrl R e você vai criando aqui toda a circunferência dessa forma desejada. Agora eu posso selecionar todos esses objetos, soldar eles e Ctrl Page Down. Daí criamos aqui o vetorzinho do Sol. Posso ajustar ele como eu desejar. Criamos aqui mais umas formas que fará parte da arte da caneca. Agora vamos criar uma bandeira aqui, vamos para a última forma e assim daremos sequência à nossa aula. Então, ferramenta retângulo, Ctrl Q para transformar essa forma em um objeto. Vamos selecionar a ferramenta de forma, selecionar estes dois nós e aplicar mais um nó. Vou arrastar ele até mais ou menos nessa posição aqui. Agora vou selecionar a ferramenta de retângulo, criar mais um retângulo. Vou posicionar ele aqui e vou realizar uma cópia do mesmo e trazer até a outra extremidade da nossa bandeira. Mais uma cópia e vou centralizar este retângulo e ele vai ficar assim. Vou dar cor, né, a essa bandeira. Vamos dar aqui um tomzinho, uma cor num tom de amarelo. Então posso escurecer um pouco mais esse amarelo aqui. Vou selecionar os retângulos e dar um preenchimento aqui num tom de rosa mesmo. Vou tirar o contorno desses retângulos e vou aplicar um Power Clip. Vou selecionar o banner e tirar o contorno dele. Criamos mais uma forma que fará parte aqui da nossa arte para caneca personalizada. Agora vamos criar uma moldura que é onde será a parte aqui que iremos colocar a fotografia do nosso personagem. Então, ó, criei o retângulo, pode dar um pause aí na sua casa e copiar o tamanho se você desejar. Apesar que vamos alterar aqui as dimensões dele para encaixar aqui no molde da caneca. Mas enfim, o importante é que você crie um retângulo. Depois aplique um contorno para que ele fique meio uniforme aqui, tanto as laterais como a parte superior. E você pode dar um Ctrl K para desagrupar este grupo de objetos. E com o retângulo menor, você pode arrastar ele um pouquinho para cima
como se fosse criar aqui uma Polaroid. Vou dar um preenchimento aqui para o meu retângulo. Vou dar dessa vez aqui, escolher um tonzinho mais de um verde meio claro mesmo. E aqui, neste retângulo menor, só um preenchimento de branco mesmo para uma melhor visibilidade e vai ficar assim. Agora eu vou posicionar os outros elementos que criamos, ó, vou arrastar esse esse banner aqui, essa bandeira aqui, vou posicionar ele mais ou menos nessa localização. O guarda-chuva que criamos, você viu como é fácil criar um guarda-chuva aqui no CorelDRAW? Então vamos deixar aqui o nosso guarda-chuva nessa posição. Vamos arrastar a nossa nuvenzinha aqui, page up, para essa forma ficar acima das outras. Então vou posicionar aqui o meu sol com a minha nuvem. E essas formas, também vou dar um clique, vou girar ele, Ctrl Page Up, para ficar acima das outras camadas. E vou posicionar aqui, ó, da melhor maneira que desejar. Daí você vai executar aí, vai brincar aí na sua casa, executando essas ações. Então, vou ajustando aqui. Esse verde, vamos aumentar a intensidade dele para ver como é que fica. É mais ou menos isso daqui. Qualquer coisa podemos ir fazendo ajustes depois. Eu já deixei uma, uma foto aqui salva para nós usarmos no nosso trabalho. O que, que eu vou fazer? Vou dimensionar ela. Eu vou aplicar um Power Clip aqui dentro. Você que é o aluno, que é inscrito do meu canal, você já sabe como executar essas ações de Power Clip. Mas se tiver alguma dúvida, gente, pode deixar nos comentários, porque o nosso objetivo aqui é trazer conhecimento. Nosso canal é CorelDRAW para iniciantes, mas a gente usa técnicas avançadas aqui também. Então, qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários que eu estarei auxiliando na medida do possível. Então, pode ver ó, que conversando aqui eu já criei alguns ajustes aqui, eu acrescentei algumas cores. Então, essa daqui é a primeira parte da nossa arte para caneca. É uma caneca com foto, uma caneca personalizada. Então, da mesma forma, agora, vou criar uma linha aqui e vou aplicar aquela mesma técnica da distorção. Eu vou transformar essa linha aqui, vou configurar a intensidade e a quantidade de zíper dessa linha. Vou aumentar a espessura dela também. E vou multiplicar em esses objetos aqui. E aí vou copiar novamente. E agora, Ctrl R, eu realizo várias cópias ó, simultâneas aqui. Vou agrupar essas formas, apertar a tecla P. E agora eu posso colorir, dar uma cor. Antes, vamos transformar essas linhas em objetos através da tecla de atalho. Agora sim, vou dar o preenchimento aqui, posso soldar essas formas. Vai ficar assim, depois podemos tentar aqui realizar alguns ajustes, quem sabe deixar essas formas aqui num tom mais de rosa, um pastel, uma cor mais clean assim. Normalmente eu gosto de artes mais clean. Então vai ficar desse jeito aqui. Posso aplicar um Power Clip. Olha só que bacana. Já vou até posicionar essa fotografia aqui. Podemos girar ela, aumentar aqui, né, o tamanho dela. Olha só que bacana, gente. Vamos alterar aqui essa moldura. Vamos colocar um tom de uma cor aqui para ela, aqui ó, num rosinha, para que ela fique mais em destaque. Ó. Ainda eu vou criar mais uma forma aqui, vou
digitar um texto para a gente finalizar a nossa aula. Eu vou criar corações. Aqui mesmo no CorelDRAW, independente da versão que você está utilizando, a ferramenta Polígono vai ter uma opção de formas básicas. Dentre várias formas, ó, podemos escolher a do coração. Então, o que que acontece? Eu vou dar um Ctrl Q e com a ferramenta Forma, eu posso ajustar o nosso coraçãozinho. Viu como é que é rápido, gente? Não precisei ir na internet, só pelo fato de ter o conhecimento das ferramentas no CorelDRAW aqui, já solucionou muita coisa para mim. Então, agora, com o coraçãozinho selecionado, eu vou vir aqui, ó, nessa ferramenta de mídia artística. E no seletor das propriedades dessa ferramenta, eu posso escolher aqui, ó, o tipo de mídia que eu desejo para criar um efeito mais diferenciado aqui no coração. Então, você pode daí brincar na sua casa, ver as melhores opções aí para você, beleza? E agora eu vou dar um Ctrl K e vou tirar este objeto aqui, porque eu quero utilizar só o contorno mesmo de preenchimento. Então podemos posicionar o nosso vetorzinho. Vou criar mais cópias. Como é que eu estou criando essas cópias aqui? Estou arrastando com o botão esquerdo do mouse e estou apertando o botão direito do mouse ao mesmo tempo e solto. Daí eu acabo criando cópias dessa forma. Existem várias maneiras de criar cópias aqui no CorelDRAW. É só você maratonar aí os meus vídeos e você vai aprender muitas coisas aqui no meu canal no YouTube. Podemos soldar estes objetos e posicionar eles aqui, ó, da melhor maneira que desejarmos. Podemos fazer mais uma outra cópia, deixar aqui. Poderia multiplicar também esse coração dessa forma aqui e posicionar ele na arte da caneca. Ficaria mais ou menos assim. Então vou excluir essas formas de baixo. Eu acho que com os dois vetorzinhos assim fica melhor. Agora seleciono os dois vetores, Ctrl G para agrupar e para centralizar eles na minha página e vou aplicar um Power Clip. Olha só que bacana, gente, que está ficando nossa arte para caneca. Você está gostando deste conteúdo? Então, por favor, deixe seu like aí como uma forma de apoio e incentivo para que possamos produzir mais conteúdos como este aqui. Agora, o que nos resta é digitar um texto através da tecla de atalho F8. Vou digitar aqui Feliz aniversário. Aí podemos escolher a tipografia que desejarmos. Deixa eu ver aqui qual que vamos escolher. Confesso que eu preciso baixar algumas fontes, mas para fim aqui da nossa aula eu vou escolher a que eu tenho instalada aqui mesmo. Observe que eu quero essa fonte, mas pelo fato dela estar toda em maiúsculo, ficou meio estranho. Então o que é que eu vou fazer? Vou selecionar o texto, tecla de atalho Shift F3 e vou escolher aqui a primeira letra de cada palavra maiúscula. Vou deixar assim, realizar pequenos ajustes. Vamos ver, vamos escolher uma outra fonte, né? Vamos ver qual que fica. Essa daqui. Vamos usar essa daqui. Mas daí na sua casa você utiliza a fonte que melhor desejar, as fontes cursivas. A intenção aqui é mostrar para você o princípio das coisas. Então posso, ó, aumentar. Vou aplicar um contorno nessa letra, nessa frase aqui, para ela dar um destaque melhor. Olha só que bacana, gente.
Com simples ações, podemos realizar grandes projetos aqui no CorelDRAW e você vai aprendendo aí a aplicar essas técnicas junto com a gente. Então, daí poderíamos ir realizando os ajustes de cores desejadas. Aí, ó, tem uma arte toda vetorial, toda editável. E vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou criar um mockup e já eu volto para mostrar para vocês como ficou no mockup essa arte para caneca aqui. Vamos colocar aqui caneca. Se você quer fazer uma caneca para o Dia das Crianças, um trabalho diferenciado e divulgar, tá bom? Então essa aula aqui é para você. Eu vou montar o mockup e já volto. Pessoal, então aqui está a nossa caneca. Veja como ela ficou. A intenção nossa com esse vídeo é mostrar para você os princípios para você poder aplicar aí na sua casa, mas padrão de cores, enfim. Daí você pode brincar aí e escolher a que você mais desejar. Mas observe, conhecendo as ferramentas e sabendo aplicar elas, você pode criar trabalhos extraordinários e até melhores do que esse, utilizando o CorelDRAW. Então, se você quer se tornar um profissional, aprender a dominar o CorelDRAW, ter uma renda extra, crescer, evoluir como um profissional do design gráfico, faça sua inscrição neste canal, deixe o seu like como apoio e comente, gente. Não custa nada, não estou cobrando nada. É um conteúdo aqui gratuito para vocês. Valeu? Ah, e deixa eu falar para vocês. Breve eu estarei disponibilizando todas as artes que eu criar neste canal. Possivelmente eu vou estar disponibilizando elas, todas elas, brevemente, seja mockup 3D giratório, seja artes para canecas, enfim. Tudo que eu produzir aqui de arte, eu vou disponibilizar elas aqui na parte do grupo de membros do YouTube. Eu vou estar criando o grupo de membros e você vai poder estar adquirindo aí por um valor simbólico, só como uma forma de apoio mesmo a este canal que é pequeno, mas a nossa vontade, o nosso desejo de ajudar é muito grande. Então, com um valor simbólico, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e a todos os materiais que eu trabalhar aqui na criação deste conteúdo. Gente, forte abraço aí, até mais, um bom final de semana.